Louvamos a Deus pela sua infinita bondade, sua misericórdia, seu amor, sua graça, que nos alcançou. Quero reforçar aqui, irmão Roberto, que no sábado, às 14h30, nós teremos aqui Assembleia Geral, reunião do Ministério, e ali no nosso auditório, reunião das esposas dos obreiros, respectivamente. Toda irmã que trabalha, seja a atividade que for, está convidada a participar ali. Que é a irmã Regiane Ilha, que é a esposa do nosso primeiro vice-presidente, que esse trabalho. Desculpe que eu toquei aqui. Então, as irmãs devem de participar. E também, irmãos, no domingo de manhã, não vamos deixar vago esse espaço aí, não? Vamos ir para ali para orar um pouco. Orar é gostoso demais, né? Orar um pouco, buscar a Deus, porque no domingo à noite, às 19 horas, nós teremos a celebração da Santa Comunhão. E nesse domingo que vem, nós vamos decidir aqui pelo plenário se a Santa Ceia continua no domingo à noite ou se vamos trazer para a tarde, como tem acontecido no período de inverno. Nós levamos em conta os irmãos, não são idosos, não, são mais antigos que nós um pouquinho, e as crianças. Aí reúne-se à tarde, celebra-se a ceia, e à noite, naquele domingo, não haverá culto à noite. Vamos ver se os irmãos se interessam por isso. Vou precisar que alguém que está com a Bíblia aí, eu também estou aqui, ó. Só que essa Bíblia aqui poucos têm. A velhinha assim, ó. Essa se chama a Bíblia Viva. A expressão dessa Bíblia, eu gosto muito dela porque ela é de muito fácil compreensão. Ela está muito melhor do que na linguagem de hoje. Depois eu vou ler para os irmãos verem. Que se tiver uma irmã Sara, capítulo, e também lá, irmã Nádia, capítulo 1 de 2 Pedro, né, que nós estamos ali, verso 5, para nós relembrar aqui o que é que nós estamos abordando. Eu não sei se os adolescentes já estão aqui. Nós vamos receber o grupo de adolescentes. Eles estão reunidos ali, mas eles querem ouvir este assunto que nós vamos tratar hoje. Ali, ó, versículo 5. Por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, foi o que nós estudamos, né? Quantos se lembram? O que é a virtude? O que é a virtude? Excelência moral. Qual a definição de moral? Peguei vocês lá. Um conjunto de regras de conduta consideradas absolutas para todas as pessoas, todos os lugares, em qualquer tempo, Vamos dizer junto? Uma regra de conduta consideradas absolutas. E agora? Ei, meu Deus. Para todas as pessoas, e agora? Em todo tempo e em todo lugar. Em todo lugar da terra, essas regras significam moral, a moral, né? Tá bom? Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos passar para o seguinte, ó. Acrescentar a virtude, a ciência. Vamos deixar a ciência para outra ocasião e vamos à frente, a 6. E a ciência, a fraternidade, diz ali, mas a Bíblia diz o domínio próprio. Quem é que tem aí?
Também, mas tem uma outra tradução que eles... Aqui, ó. Ao conhecimento, vamos dizer junto, acrescentar? Acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. Uma destemperança, né? E está lá o domínio próprio também? Lá está a perseverança. Tá bom. Então, já começou a ter necessidade de expressar o casacão aqui. Meus irmãos, nós hoje precisamos aprender. Aprender, porque nós estamos tratando de um assunto extremamente importante, aonde muitos de nós, crentes, perdemos a batalha. Nós temos dois inimigos capitais. Primeiro, qual é o nosso pior inimigo? Nosso principal inimigo? Então, vou ser mais específico. Qual é o nosso principal inimigo de fora? Satanás. Qual é o nosso pior inimigo de dentro? Esse é um gigante, né? É ali que nós perdemos a batalha. Alô, irmão? O campo de batalha do crente é aqui, ó. Esse é o território da batalha. Se você vencer aqui, pronto. Se você perder aqui, você tudo primeiro decide aqui, no pensamento, na mente. Se você vai agredir uma pessoa, primeiro você pensa para fazer isso. Se você vai lograr alguém, você pensa primeiro para fazer isso. Se você vai matar alguém, você pensa, até compra uma arma às vezes, para depois fazer. Se você vai entrar no campo da sensualidade, primeiro você conjectura e pensa tudo o que quer fazer aqui, ó. E se você ganhar aqui, ganhou lá fora. Se você perdeu aqui, perdeu lá. Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje, irmão. Porque Deus nos deu ajuda. Então, acrescentar à ciência o domínio próprio. Vamos definir o vocábulo? Porque nós principalmente que ensinamos, né, gostamos de definir o vocábulo. Vocábulo na etimologia, no grego. Porque a definição do vocábulo, irmão, ele nos leva à compreensão do conteúdo ideológico do texto. Se você não entender o texto, você não vai entender nada. Você precisa... Isso os teólogos aí que estudam sabem que se estuda em exegética. Exegética quer dizer tirar de dentro do texto o conteúdo que tem lá, está lá explícito no texto, e às vezes até implícito. Você extrai de lá a verdade. Então, por isso que nós usamos definir o vocábulo. Alguém não gosta muito, mas é necessário. Então, o vocábulo no grego para domínio próprio é ekrateia, significa autocontrole. A palavra é formada de em e kratos, o que dá sentido de poder no íntimo. Então, domínio próprio dá o sentido, a ênfase principal, poder aqui dentro, para dominar seus desejos. É claro que temos uma ajudinha do Espírito Santo. Então, domínio próprio, vamos dizer, significa poder no íntimo. Tem gente, eu vou adiantando um pouquinho, que estão algemados, irmão. Estão presos dentro de si mesmo, pela cobiça, pelos desejos pecaminosos, pela raiva, pelo mau humor,
pelo temperamento, eles gostariam de vencer, mas não conseguem. Eles são escravos dentro de si mesmo, dos seus desejos, dos seus ímpetos, da sua raiva, do seu mau humor. Depois que passa, ele fica triste, ele gostaria de se arrepender daquilo, não fazer mais, mas ele está algemado. A gente que fala com essas pessoas, principalmente pessoas que estão vítimas do álcool, e que quando estão sob efeito de álcool cometem atrocidades terríveis, depois que passa, eles ficam tão magoados consigo próprio, eles gostariam de não fazê-los mais, e até dizem assim, ó, eu de hoje em diante não vou beber mais. E quando chega lá no bar, só um trago hoje, e acaba se embriagando. Porque eles são algemados, são presos, são vítimas, são eternos perdedores. Mas Deus nos deu recurso, irmão, para trabalhar isso aqui. E nas igrejas não se trabalha no íntimo. E aqui nós temos essa referência muito interessante, como trabalhar, então, esta área da vida, para que a gente não seja mais perdedor, né? Então, domínio próprio é poder no íntimo. O crente deve ter o autocontrole do seu íntimo. E ali eu já disse, escrevi, né? Dos seus desejos, dos seus ímpetos, da sua raiva, do seu temperamento, do seu mau humor, da sua cobiça, da prática licenciosa e excessiva dos pecados sensuais. E escute bem o que eu vou dizer agora. Ninguém escapa disso aqui. Ninguém escapa disso aqui. Todos nós passamos por essas experiências na nossa própria vida. E quando não trabalhadas essas áreas da nossa vida, então a gente começa a perder. Começa a perder. Você se sente vítima disto. Vamos começar então aqui com um versículo. Vou pedir que o irmão abra sua Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Mas eu vou ler aqui na Bíblia Viva. Aí os irmãos vão entender por que eu uso esta Bíblia, porque ela me dá muita compreensão. Primeiro vamos colocar lá, irmã. Olhe lá para a tela, por favor. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede, uma Bíblia diz as saídas, aqui diz a fonte da vida. Quem entendeu? Eu não entendi nada. Agora você vai ver como é que diz a Bíblia Viva. Ó. Acima de tudo, meu filho, tome cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Entenderam agora? Quando acontece alguma coisa, no âmbito familiar, por exemplo, e a pessoa não tem o controle das emoções, alguma coisa que lhe desagrada, ele acaba ferindo a outra pessoa, magoando a outra pessoa, causando uma ferida emocional que dói mais que uma física. E pior é ainda, irmãos, que as feridas emocionais são mais difíceis de curar do que as feridas físicas. São palavras que magoam, que ferem, porque as pessoas que estão sob efeito de emoção, geralmente têm uma língua felina. Eles ferem com a língua, eles matam com a língua, né? Eles causam amargura com a língua, e com as ações também, não é? Mas principalmente aí. Então, esse versículo nos dá luz para entender o autocontrole que nós temos que ter
do nosso interior, de todos os que se concernem às nossas emoções, para que quando chegar o momento que às vezes desagrada, a gente, o que faz? Puxa o freio de mão. E vai orar, está desagradado, vai orar a Deus, vai pedir graça. Depois que a gente fica no estado de graça, então a gente volta. Eu faço isso. Às vezes eu chego muito quieto em casa, a Marlene me questionou, o que houve? Me deixa, por favor, agora, deixa eu orar um pouco lá. Depois que eu oro bastante, agora sim podemos conversar, porque as minhas emoções já passou. Né? Já passou. Então podemos conversar em paz. Mas tem aqueles irmãos que, não tendo controle, irmão, desta área da vida, eles não só dizem palavra, eles têm ações. Às vezes, coiceia a porta da geladeira, bate a porta forte, ou do roupeiro, ou a porta do quarto, assim. Aquilo tudo magoa muito o coração humano. Porque um dos cônjuges não tem o domínio das suas emoções. Vocês acham que é fácil ter domínio das emoções? Vamos ler um texto da Bíblia? Eu vou ir devagar assim, hoje que é para ir calando bem. E nós da importância de trabalhar esta área da vida. Né? Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 32. Estamos falando de controlar as nossas emoções, os nossos ímpetos, os nossos desejos, e isto biblicamente se chama autocontrole, ou domínio próprio. Aquela pessoa que se domina, que domina seus sentimentos, que domina sua raiva, que domina seu temperamento, que domina sua ira. Né? Até porque a própria Bíblia diz para nós assim, irai-vos. Então ela admite que a gente se ira. É uma natureza normal se irar, mas ela diz assim, mas não pequem, não ofenda o outro, não coceie a porta, não diga palavras agressivas. Fique irado, vá comprar uma máquina de cortar grama, como eu cortava com tesoura. Olha lá, o homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade forte. Alô? É muito mais difícil controlar as emoções. Se você não trabalhar essa área, você está nas mãos da emoção. Se você não tratar isso à luz da Bíblia e com oração pela ajuda do Espírito Santo, você está nas mãos das emoções. As emoções nos traem muito. A Bíblia diz que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. E o coração é o centro das emoções. Então veja esse versículo. Ó. É muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade forte. Crentes, alô, crentes emocionais. Através das suas emoções, eles ficam desequilibrados. E escute agora, como a gente se sente mal depois que deixa aflorar-se as emoções. Quanto se sente mal? Eu me sinto muito mal. Me acho um fraco. Então, meus queridos irmãos, o controle, eu já não estou falando aqui de coisas que levam ao extremo, como pessoa hoje que bate na esposa. Hoje os senhores veem aí
a televisão, a agressão contra a mulher, e tantas outras coisas, porque dão um tratamento muito ruim para os seus filhos, tudo pela questão de lhe faltar o autocontrole. Vão ao extremo. Então, irmão, a Bíblia Sagrada, ou a Palavra de Deus, trata disso, para que nós que somos crentes, possamos ter o domínio, irmão. Tem uma área aqui que hoje não vai dar para nós entrar, que chamamos de aquele que domina a sua língua consegue dominar o corpo inteiro. Tem gente que não tem nem o autocontrole da sua fala, da sua língua. Escute agora, já que eu toquei nesse ponto. Tem coisas que às vezes nós precisamos dizer, mas não é hora de dizer. Tem um momento certo para a gente dizer. Eu muitas vezes não gosto de atitudes em casa, não digo nada. Quando está tudo numa boa, há um ambiente de paz, de alegria, então aí eu volto. Lembra aquele dia, aquela palavra não me causou bem, me deixou mal. Aí a pessoa também está bem, né? Mas me desculpe, não foi com intenção, foi por A ou por B. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender isto. Palavra branda desvia o furor. Tem gente que está furioso. Palavra dura levanta a ira para cima, gente. Então, quando o outro está bravo, quando o outro está irritado, diz palavra que nos fere, mas meu amor, não é assim, o meu querido, não sei como as pessoas se tratam. Não é por aí, olha, mas se o outro disser uma palavra dura, está feita a briga. Como nós não fomos tratados adequadamente para vencer também dessas áreas. Nós achamos que sempre temos a razão e que somos dono da verdade. Então, meus amados, os adolescentes chegaram depois, que eu defini aqui o vocábulo, vou repetir, esse vocábulo, autocontrole, o domínio próprio, tem a ver com poder no íntimo para controlar seus desejos, os seus ímpetos, o seu temperamento, a sua raiva, o seu mau humor. Que tem o irmão, desculpe usar o seu nome, Eduardo, com o meu mau humor? Vou curtir eu o meu mau humor, não, porque às vezes a gente está mal-humorado, irmão. Ou não? Claro que está, mas não tem nada que descarregar nele, tem que ficar para mim e orar para vencer aquela área da vida. E as pessoas geralmente querem descarregar nos outros. Vamos lá, à frente. Não é fácil dominar o espírito, meus queridos. Abramos a nossa Bíblia aí no Provérbio 25, 28. Provérbio 25, 28. E essa pessoa que não domina se torna vítima. Está lá, irmã? 25, 28 lá, ó. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontade, fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Por amor de Deus. Que situação, hein? País sem exército é invadido por qualquer coisa, é vítima. Vão levar seu tesouro, vão levar sua riqueza. E essa pessoa, e crente, o homem, pode ser a mulher também, que não sabe controlar suas emoções, é vulnerável, é vítima, é facilmente vencido. Nós precisamos realmente tratar dessa questão à luz da Bíblia.
Marque essa palavra na sua Bíblia aí. Agora aqui vamos voltar para o capítulo 4 de Provérbios. Acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É muito fácil, meus queridos irmãos, as pessoas colocarem sua mente não no canal de Deus. Colocar a sua mente nas coisas fúteis dessa vida. E começa por aí já a perder a batalha. O domínio próprio refere-se ao domínio sobre os desejos humanos, pecaminoso, em todos os aspectos da vida. Agora nós vamos ver aqui, e vamos trabalhar um pouquinho em Romanos 8 e 13, nessa mesma linguagem que a irmã está colocando ali. Romanos 8 e 13. Os irmãos vão ver que terrível é a falta do domínio próprio. Irmã, desculpe, eu disse 13, mas é 5 a 13. É o mesmo capítulo, capítulo 8, do versículo 5 a 13. Vamos trabalhar um pouco isso aqui. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza inferior, vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que seguem o Espírito Santo, constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Eu quero ler isso aqui, nesta Bíblia, que ela diz bem diferente, mas vamos trabalhar por ali mesmo. Olha só. Aqueles que deixam se controlar por sua natureza inferior. Qual é a sua natureza inferior? Natureza carnal. Vive tão somente para agradar a si próprios. Seu pensamento sempre está lá para agradar a si próprio. Seus sentimentos também estão lá para agradar a si próprio. Aqueles que são dirigidos pela natureza pecaminosa. O que é a natureza? A natureza é a parte constituinte do nosso ser. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho para os irmãos terem uma ideia do que é a natureza, a respeito da natureza do próprio Deus. O que constitui a pessoa de Deus? Qual é a sua natureza? Primeiramente, Deus é espírito, essencialmente espírito. Mas o que forma a sua personalidade? Deus é infinitamente santo. A natureza dele é uma natureza santíssima. Deus é infinitamente puro. A sua natureza é pureza essencial. Deus é infinitamente justo. Deus é infinitamente glorioso. Deus é infinitamente onipotente. Deus é infinitamente onisciente. Deus é infinitamente onipresente. Essa é os atributos divinos que constituem a personalidade de Deus, a sua natureza. E nós temos uma natureza terrivelmente corrupta. Então, as pessoas que não tratam disso colocam a sua mente nas coisas materiais, nas coisas pecaminosas. Eles têm essa tendência, porque a Bíblia diz para nós, irmão, que os que são segundo o Espírito, me ajude um pouco, os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Vamos dizer assim, eles buscam lá, eles colocam a sua mente lá. Eu chamo colocar a mente nas coisas de Deus, de acessar o canal de Deus.
Você pode colocar sua mente aonde você quiser. Afinal de contas, quem tem o controle, como na televisão, você coloca no canal que quer. O ser humano também é uma personalidade criada à imagem e semelhança de Deus. Ele tem vontade própria, como Deus tem vontade própria. Deus não joga com ele como se fosse um robô. Não, ele é uma personalidade própria. Ele tem vontade própria. Ele pode decidir por si mesmo o que ele quer escolher para si mesmo. Ele decide se ele quer amar a Deus e cultivar as coisas de Deus. E ele pode decidir odiar a Deus e não cultivar. Afinal de contas, ele é uma personalidade livre. Somente que uma personalidade livre, irmão, logo é responsável pela decisão que toma. Onde você está colocando sua mente? Ai, meu Deus. Isso aí, depois eu vou entrar um pouquinho mais profundo, é que vai formar a nossa personalidade. Deixa eu trabalhar um pouquinho isso aqui. Então, a natureza é a parte constitutiva de um ser. Qual é a natureza dessa cadeira aqui? O que faz ela ser uma cadeira? As patas, o assento e o encosto. Isso é que faz que ela seja uma cadeira. Agora, uma pessoa, como nós, por exemplo, para que ele seja uma pessoa espiritual, como a Bíblia manda, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vamos dizer junto? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne. É andar em espírito, mas as pessoas nem oram mais, gente. Não cultivam a vida espiritual, e começa por aqui. Tem que ter desejo aqui. Nós sabemos que é Deus quem coloca isso lá. A Bíblia diz isso. É Deus que opera em nós o querer e o praticar. Então Deus opera, me faz eu querer, mas eu mesmo querendo não consigo fazê-la. Porque Paulo diz, o que quero não faço, e o que não quero isso faço. Porque é uma lei em mim mais forte do que eu. Não havia, mas quando Deus opera em nós o querer, e nós decidimos a querer, e Deus opera, dá-nos poder para a prática daquilo que nós queremos. Precisamos entregar a nossa mente nas mãos de Deus, para pensar as coisas de Deus, pelo Espírito de Deus, e andar em Espírito. É a única exclusiva forma de não cumprir as concupiscências da carne. Quais são as concupiscências da carne? Me ajude. Biblicamente. Primeiro vamos definir o que é concupiscência. Concupiscência, irmão, é um desejo exagerado de prazer daquilo que a gente deseja. Por exemplo, o sexo oposto, ou a riqueza, ou coisa semelhante. É excessivamente, porque o desejo normal é natural. Deus colocou em nós o desejo normal, mas o desejo excessivo, ele não enxerga outra coisa, irmão, a não ser aquilo. E a concupiscência é esse desejo exagerado de prazer sensual. E então, quando o autocontrole não entra aí, a pessoa vive de pecado em pecado. Confessa aquele, daí a pouco está fazendo de novo. Confessa aquele, daí a pouco está fazendo de novo. Não consegue se libertar, porque ele não trata a causa, porque o que aparece, o pecado é apenas o efeito, a causa é bem maior. Eu uso dizer o seguinte, primeira lei da termodinâmica é que não existe efeito sem causa. Por exemplo, uma pessoa está com febre. A febre não é o problema, a causa é uma infecção que tem. Se não tratar a infecção, não sara. Dá remédio antitérmico, alivia a febre enquanto está com o efeito do remédio. Passou o efeito do remédio, volta a febre. Tem que tratar o foco infeccioso. Assim também esse problema, meu irmão. Se você não tratar a causa, vou ser um pouco aberto porque está a igreja aqui. Se você não tratar a causa do seu adultério, você nunca vai se libertar.
Se você não tratar a causa da sua mente, meu irmão, entregue a todo o princípio de pecado, de vaidade, de coisa, você não tratar a causa aqui, você não. Agora a irmã falou da cobiça. A cobiça dos olhos, por exemplo. Em que consiste a cobiça dos olhos? Me ajude. Eu gosto dessa ajuda, participação. Né? Em que consiste a cobiça dos olhos? Quem falou? Hein? Desejar alguma coisa que está enxergando. Não, mas desejar o que está vendo no sentido normal é normal. Um jovem não se atrai por uma moça, é normal. Acha ela bonita, é normal. O desejo, meu amado irmão, a cobiça dos olhos tem a ver com a posse de riquezas. É um pecado chamado de idolatria. A avareza é idolatria, é posse de bens. Se lembra de alguém que pecou nessa área? Acã. Viu aquelas capas babilônicas e aquelas cuias de ouro e prata e passou a mão e levou. Também. Não pode, tem gente que não pode ver essa coisa. Ele passa a mão e leva. E por causa disso o povo de Israel sofreu. E depois ele foi apedrejado também. Então, meu amado irmão, o desejo, a cobiça da avareza. Tem gente que é vencido por isso. Ele não consegue se libertar. E tem pessoas, acho que não tem na igreja, mas no mundo, meu irmão. Meu Deus do céu. Então, e o desejo a outra concupiscência é a cobiça dos olhos. Quem não tem olho cobiçoso aqui? Levante a mão. Ah, vocês todos são santinhos, hein? A cobiça está aí, meu. Está aqui também, ó. No meu também. Hein? É. Ah, então eu errei na pergunta. Ah, obrigado. Todos nós somos aqueles que não tratam essa questão, se tornam vítima. Estão nas mãos dessa coisa. Ah, mas eu sou casado. Pois também, os casados também. Todos nós somos, porque a nossa natureza é corrupta. E Mao Tse-tung dizia que quem não é corrupto é corruptível. Não me veja com um bolodório, porque eu conheço essa coisa por mim mesmo. Então tem que viver constantemente tratando disto à luz da Bíblia, pedindo misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, me dá graça. Eu não quero ser um cobiçoso, eu não quero ser uma pessoa entregue a esse tipo de coisa, Senhor. Eu quero ser santo, assim como Tu és santo. Eu quero ser puro, assim como o Senhor é puro. Eu quero ser perfeito, assim como o Senhor é perfeito. E a graça de Deus nos alcança e nós podemos vencer. Dizer, aqui dentro eu sou um vencedor. Amém? Quantos querem ser vencedor aqui? Amém. Esse é o nosso maior inimigo de dentro, chamado carne. E é simbolizado, sabe por quem? Golias. Golias é o símbolo disso aí, gigante. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ser um exército de vencedor. Agora, não pense que é fácil, meu. Não pense que é fácil. Não venha bancar de bom que você vai perder. Dizer, não, eu vou experimentar, acho que estou forte, eu vou, se a coisa se enfeia, eu salto fora, não salta mais. Mexe com fogo, vai se queimar. Tem um irmão que
morou comigo quando eu era pastor na cidade de Itaqui. Ele era um inspetor de polícia, muito corajoso este homem era. Foi quem prendeu aquele terrível bandido que hoje está cursando direito, salvo por Jesus. Estava com 220 anos de prisão, aqui nessa prisão de alta periculosidade. O irmão Laci, né? Laci, nosso irmão agora. Jesus salvou ele, transformou, e o juiz diz, olha, agora tu vai embora. Hoje ele é pastor, está no último ano de advocacia, me parece. E o Elaí prendeu ele, foi o único que conseguiu prender ele. Naquela noite, irmão, ele passou por Itaqui, ele matou 13 aquela noite. Matou um radialista, um sargento e um agricultor. O Elaí prendeu ele. Mas ele dava aquele trabalho, aquele serviço de... Aula de serviço, não sei como é que se chama isso. Tinha aqui naquelas casas de licenciosidade, e ele acabou caindo em pecado de adultério. Foi excluído da igreja, mas continuou nosso amigo. E uma noite ele estava passando, já 11, 11h30, vinha da faculdade. Hoje ele é advogado, mora em Santo Anjo. E a Magda disse para ele, aí, chega aqui, faz tempo que não chega, ele chegou. E começamos a conversar, história de estudo e tal. Depois a Magda disse para ele, Laí, tu tem que voltar para a igreja. Mas, meu Deus, o homem virou num choro desesperado, e dizia para nós, por amor de Deus, me tirem de lá, eu quero sair, mas não consigo. Me tirem de lá. A pessoa pensa que cair nos laços do diabo, não sai mais, irmão. Hoje ele se libertou, até ele quer muito vir aqui com o conjunto que ele tem da igreja lá, cantar. Jesus libertou ele, né? Então, não queira cair nas mãos dessas coisas, porque quando a pessoa cai lá, é muito difícil. Se Deus não tirar ele de lá, não sai mais. Então, ninguém pode ser livre e feliz, meu querido, se for prisioneiro dentro de si mesmo. Não tem como ser. A pessoa pode ter o que tiver, mas aqui dentro ele sente um vazio terrível. É um derrotado aqui dentro. Quando nós conseguimos, pela graça de Deus, vencer essas coisas, nós construímos a vida com Deus. Então, o crente deve ter esse autocontrole. Eu escrevi o seguinte, os escravos do passado eram mais livres do que os que estão sob o jugo do cárcere da emoção descontrolada e dos pensamentos pecaminosos. Eles são prisioneiros, não são senhor de si. Os pensamentos e essas coisas os controlam. Então, vou começar aqui, irmão. Nossa luta real é o nosso inimigo mais cruel. É o interior e silencioso. Isso trabalha aqui no interior e silenciosamente. Está acontecendo aqui uma revolução que a pessoa nem percebe. É aqui dentro, não é lá fora. Tem gente que se preocupa com os outros, a situação do outro. Meu querido irmão, o verso volta de novo. 4:23 de Provérbios. De tudo que você cuidar, não cuide do seu irmão. Ore por ele, cuide de você mesmo. Porque daqui procede saídas da vida ou da morte, dependendo onde você coloca sua mente. O homem se fixa naquilo que ele pensa. Alguns pensam só em negócio e fixam no negócio. Alguém pensa só em dinheiro, a mente dele gira em torno de dinheiro. Outros se fixam no sexo oposto, então a vida dele é dominada por aquilo. E nós nos fixamos em Deus. Amém? Vamos dizer, nós nos fixamos em Deus. Coloque o seu canal no canal de Deus. Coloque a sua mente no canal de Deus. Agora, o canal de Deus é muito alto. Isaías diz assim, ó, que Deus falando. Os meus caminhos
são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, disse Deus, são mais elevados do que os vossos pensamentos. Irmão, nós podemos navegar nas altas experiências. Nós podemos navegar, nos inspirar em coisas eternas, se nós colocarmos e construirmos através da nossa mente. Por isso, Paulo em Filipenses diz assim, se há alguma coisa boa, se há alguma coisa honrosa, se há alguma coisa de boa fama, nisso pensai. Pense nisso. Porque nós nos fixamos naquilo que nós pensamos. Então, passamos a ter autodomínio aqui. Eu vou contar uma história para os irmãos aqui. Acho que uma vez já contei. Eu era pastor na cidade de Cerro Largo, em 74. E atendíamos 3 cidades, Cerro Largo, Caibaté e Roque Gonzales. E uns irmãos chegaram de Santa Rosa para fazer o calçamento das ruas em Roque Gonzales. Pessoas muito queridas, porém, sem cultura alguma. Aquelas pessoas que não cultivam nada de cultura na vida. Então, um dia deu um problema entre eles, eram 3 irmãos de pele queimada. E me chamaram às pressas porque brigaram. Brigaram de facão, irmão. Me chamaram e eu corri para lá. Aí, cheguei lá, o irmão explicou sua história, que o Pedro veio lá, o outro era Jorge, e com atos de violência. E eu mandei convidá-lo para a gente conversar, ver se havia acerto. Ele mandou dizer que não vinha. Tá bom. Então, nós fizemos o culto, a ceia, e estávamos excluindo ele. Ele não atendeu o nosso convite. Quando eu estava falando sobre isso, ele chegou, bateu na porta e disse, olha, é o Jorge que está aí, era o violento. Aquele. Tá bom. Aí eu saí lá fora, não tínhamos uma igreja, era uma casa alugada, nos escuros. Eu disse para ele, senta aí, meu irmão. E ele disse, eu não vou sentar. Uma voz assim, irado. Pegou a cadeira, deu uma tenteada assim. Eu disse, pois então eu vou me sentar. Digo, olha, meu querido irmão, eu vim aqui, soube que os senhores tiveram uma dificuldade, e eu, como pastor de vocês e amigo, vim aqui para ver se a gente pode acertar. Bem na calminha, assim, bem suave. Ele disse, então eu vou me sentar. Eu pensei, já te entregou, então. Aí começou a chorar, dizer, pastor, eu digo, aí eu aproveitei, digo, meu irmão, esse não é o caminho. Então, se eu dissesse uma palavra dura, ele me jogava a cadeira pela cabeça. Então, meu irmão, aprenda isso. Quando o outro estiver irado, se você não pode sair, faça o que a Bíblia diz, palavras brandas desvia o furor. Acaba com o outro. Acaba com o outro. Mas não é fácil, meu irmão. Você acha que é fácil? Se você não cultivar, tem que cultivar essas coisas boas, né? Para que a gente possa vencer nessas áreas da vida e ser um vencedor. Então, nossa luta interior e silenciosa. É no anfiteatro da nossa mente que acontece isso. Vamos colocar ali Filipenses 3,19, irmã. Filipenses 3,19. Olha lá. 3:19 de Filipenses. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveriam ter envergonhá-los. E tudo que eles pensam nesta vida, aqui na terra. Tem gente que está fixado, a sua mente, gente crente, tudo é aqui.
Quem é que se lembra que está escrito em Colossenses 13:1? Se é que ressuscitados com Cristo. Ó, vamos lá? Vamos lá? Isso. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E não pense nas coisas que são da terra, porque vocês já morreram e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Pense nas coisas. Aqui é só para levando, viu, irmão? Aqui é só para levando, porque nós vamos para o céu mesmo, não é conversa mole, não. É promessa de Jesus. Ele que foi que disse: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste desde antes da fundação do mundo. Pense nas coisas de Deus, pense nas coisas de cima. Tem um momento que é muito complicado. Tem gente, irmão, que se deita para pensar, depois não dorme. Depois ativar a mente e não dorme mais. Irmão, não deite para pensar, deite para dormir. Quando você mudar a roupa, tirar essa e colocar o pijama, desvista a alma também. O pensamento fica tudo lá. A mulher diz: mas homem, você dorme 5 minutos, durmo. E não dorme, parece que morre, nem se mexe, é verdade. Tranquilo. Aleluia. Então, meu querido irmão, cuide a sua mente. Olha o que eu escrevi aqui, ó. O território dos pensamentos e das emoções, é o tesouro do crente. Este é o nosso mundo interior. Este é o nosso universo. Então, é ali que nós temos que cuidar. Vamos colocar lá Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27. Esse texto é muito importante, olha lá. A consciência do homem é o farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções. Mas eu gostaria aquele texto antigo. Aí. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. Meus irmãos, Deus colocou dentro de nós o que nós chamamos de consciência. O que é consciência, hein? Que conceito você tem de consciência? É o sensor da alma. É a faculdade sensitiva da alma. Tem gente que a consciência já morreu, ele pode pensar qualquer coisa terrível e não sente remorso. Ele pode cometer, irmã, qualquer atrocidade e não sente nada de remorso. Os psicopatas, doentes mentais, agem dessa forma. Eles estão rindo e matando uma pessoa, judiando e não sentem nenhum sentimento por ele. São doentes mentais. Mas tem crente, irmão, que em vez de colocar sua mente no canal de Deus, porque isso vai construir a nossa vida, ele coloca em qualquer coisa. Deixa eu chegar aqui, estou cuidando do horário. Os pensamentos nos dominam e as emoções nos controlam. Hoje temos tecnologia para destruir montanhas, mas ainda tropeçamos nas pedras das nossas emoções e no nosso mau humor. Hoje a tecnologia é fantástica. A cibernética é fantástica. Hoje
como é que se diz, dos computadores, a informática, obrigado, estava me fugindo. A informática é fantástica. A ciência, hoje a medicina está tão avançada que uma pessoa pode ser operada à distância, fantasticamente. Mas nós não temos armas para vencer as emoções. Tropeçamos nas pedras das nossas emoções. Eu vou aprofundar mais, vocês que são adolescentes. Não sabemos o que fazer com nossas perdas. Não fomos preparados para perder, principalmente perdas de grande monta, como um familiar, uma coisa, parece que perde o chão. É a lógica da vida, meu querido. A Bíblia diz assim, o homem está ordenado a morrer uma vez, e depois o juízo. Somos péssimos perdedores. Precisamos aprender, irmão, fazer das pedras, das nossas perdas, a construção da sabedoria da vida, para não errar mais. Sabemos governar grupos, igrejas, cidades, estado, nação, continente, mas não sabemos gerenciar nosso interior. Os grandes homens, como Adolfo Hitler, um maníaco, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um outro doentio mental, não tinha controle, se controlava facilmente das suas emoções, porque nunca fomos treinados para tratar das nossas emoções. E é nesse campo que nós perdemos. Podíamos sermos heróis. E os crentes, irmão, nós crentes, por qualquer coisinha estamos desistindo da fé, gente. Os crentes do passado, quanto mais matavam ele, mais se convertiam. Iam cantando para as arenas, iam cantando para as fogueiras. Nós, qualquer coisinha, já não vamos na igreja. Não é igreja, meu amado. É Deus, é Cristo. Nós aqui cultuamos a Cristo, falamos de Cristo, falamos de Deus. Precisamos descobrir o caminho de construir esta realidade. Aconteça o que acontecer, aquilo que disse o Jó, aconteça o que acontecer. Ele disse com outras palavras, ainda que ele me mate, eu confio nele. Esse é o tipo de crente. Então, meus queridos irmãos, o homem anda naquilo em que sua mente se fixa. Sempre seguimos o rumo daquilo que nossa mente se inclina. Ali entra lá, aquele texto que nós já lemos, 8:5 de Romanos. Os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Outra tradução diz, os que são segundo a carne cogitam das coisas da carne. Eles querem os prazeres da carne, a lascívia, prazeres pecaminosos. E os que são segundo o Espírito, eles cogitam das coisas que são de Deus, do Espírito. Mas veja só a consequência. Aqueles que andam segundo a carne morrerão. E aqueles que andam segundo o Espírito viverão. Uma sentença tremenda, irmão. Então, eu espero que, depois desta palestra, mais uma palestra, nós todos aqui, irmão, nunca fomos ensinados a construir esse interior. Pelo menos eu nunca ouvi nada a respeito disso. Nunca ouvi pregador algum falar sobre isso. E Deus nos chamou para sermos vencedores.